A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro já será aberta neste sabadão com o duelo do Galo contra o Mirassol, às 6:30 da noite na Arena MRV. E é do Atlético que a gente fala a partir de agora. O repórter Pedro Abílio tá chegando hoje, um dia importante para o Eduardo Domingues definir aí o Atlético que vai jogar contra o time do interior paulista. Galo que quer se recuperar, né? No último jogo em casa deu mole. Aquele empate no finalzinho para o Botafogo. Não quer deixar essa história se repetir amanhã. Não é isso, Pedro Abílio? Bom dia. Oi, Nath, muito bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a gente aqui no Tiro de Meta. Sexta-feira, da última atividade comandada por Eduardo Domingues para definir qual time entra em campo. Claro que com força máxima, pensando na recuperação em termos de campeonato brasileiro e especialmente depois da partida contra o Botafogo, aquele golzinho sofrido no final, voltar ao caminho de vitórias e de subida na tabela de classificação, já que, apesar de estar na parte intermediária, a zona de rebaixamento fica numa proximidade perigosa. O Atlético tem pelo menos 4 jogadores em dúvida para a participação nessa sequência antes da pausa para a Copa do Mundo. A situação mais grave, sabemos, é a do Gustavo Scarpa, né? Uma entorse no joelho que vem o tirando dos últimos jogos. Ele tem essa situação desde a partida contra o Juventude do Uruguai. Na semana passada, ainda pela Copa Sul-Americana, já não atuou contra o Botafogo. Quem atuou contra o Botafogo foi o Bernard, mas nesse jogo ele levou um pisão no pé direito e isso o tirou do jogo lá em Fortaleza contra o Ceará na noite de antes de ontem. O Bernard chegou a viajar com a delegação, mas não teve condições de ficar sequer no banco de reservas. Vamos observar essa situação dele para sábado, afinal é um titular frequente do técnico argentino do Atlético. Aí as outras duas situações, o Juan Tressoldi, uma entorse no pé esquerdo, vem tratando na fisioterapia. O treino de hoje será fundamental para dizer se ele pode ou não participar da partida de amanhã, assim como a situação do meio-campista Vitor Hugo. Está fazendo bastante falta na criação do Galo, né? Jogador que desde o duelo contra o Flamengo no dia 26 de abril não consegue jogar porque ele tem um edema na coxa esquerda. Os ingressos estão sendo comercializados a partir de R$ 29,90 para o Internorte, Intersul e também o Leste para o sócio Galo na Veia. Lembrando que, exceto o GNV da Massa, podem adquirir até 4 ingressos adicionais os sócios com 50% de desconto. E começaram nessa quinta as vendas para o público em geral. Galo vai enfrentar o Mirassol como último jogo, como mandante neste Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo. Depois tem Corinthians e Vasco como visitante. Lembrando que entre essas partidas ainda tem o Puerto Cabello e o Cienciano pela Copa Sul-Americana. E sobre as preocupações do Eduardo Domingues, 19 jogos comandando o time, sofreu gol em 15 partidas e está tentando solucionar este problema defensivo do Galo. Vamos ver se começa já no sábado. Quem atuou por mais minutos contra o Ceará esteve, claro, em regenerativo, e isso inclui aqueles atletas que entraram ainda no primeiro tempo, já que o Mamadi Cissé foi expulso com 3 minutos e 40 segundos de jogo. O Galo com 4 minutos já estava tomando 1-0 naquele gol de pênalti. Pois bem, depois dessa classificação conquistada a próxima fase da Copa do Brasil, o Eduardo Domingues agora monta o time para enfrentar o Mirassol. A última atividade acontece na manhã desta sexta-feira. E olha só, falava de dúvidas que o Atlético tem para montar o time. Porque ficamos sabendo, antes da escalação divulgada pelo Galo nessa quarta, da situação do Bernard, né? Que levou um pisão no jogo contra o Botafogo, por isso foi até substituído naquela altura, né? Chegou a viajar com a delegação para Fortaleza, mas foi um dos jogadores que hoje ficou naquela atividade um pouco mais leve. Vamos ver se terá condições de entrar em campo e especialmente de ser titular contra o Mirassol. O Bernard tem sido sistematicamente um jogador do 11 inicial do Eduardo Domingues no Galo. Outras situações físicas que podem influenciar na escalação do Atlético. Juan Tressoldi entorse no pé esquerdo. Até o dia de ontem ele esteve na fisioterapia. Vamos observar também como será a situação do Vitor Hugo. O meia, com edema na coxa esquerda, ele não joga desde o dia 26 de abril na partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Aquela derrota por goleada na Arena MRV. E ainda, né, Gustavo Scarpa
Esse que teve a entorse no joelho. O último jogo foi contra o Juventud na semana passada lá no Uruguai. Desfalques possíveis. Vamos acompanhar o que pode fazer também em relação às alternativas o técnico argentino do Atlético. São muitos jogos, né, para o Atlético definir a sua situação no Campeonato Brasileiro, mas tem chamado muita atenção as partidas como mandante, porque vinha sendo um ponto forte do time com o Barba, mas no Brasileirão agora o Galo vai para 8 jogos e em busca da 4ª vitória. Até aqui 7 partidas, 3 vitórias, 3 empates e também a derrota para o Flamengo dentro de casa. Em termos de Campeonato Brasileiro, essa é a situação do Galo, amigos. O Galo passou um aperto danado nesse jogo contra o Ceará e agora enfrenta o Mirassol. E vai ter que quebrar a cabeça aí o Barba, né? Com essa situação de lesões, ausências importantes nesse time do Atlético. Hugo, melhor que o Atlético, assim, conseguiu uma classificação na Bacia das Almas, no sofrimento, nos pênaltis. Você chega mais confiante, chega com moral pela classificação, mas não pelo futebol apresentado. O Atlético jogou muito mal. Ainda que você tenha um contexto de ter um jogador a menos praticamente a partida inteira, lógico que dificulta, mas quantas vezes o Atlético já pegou adversários com a menos e passou um aperto danado? Em outros momentos que o Atlético também teve jogador expulso, ele conseguiu se defender melhor, conseguiu jogar melhor. O jogo contra o Ceará foi muito ruim mesmo. Mas valeu pela classificação. Tem que apagar o que o Atlético fez, é uma atuação que não pode se repetir, porque contra o Mirassol o Galo precisa muito da vitória. E o Campeonato Brasileiro, o Atlético está naquela situação de muito próximo da zona do rebaixamento, mas também colado na turma ali de cima, do 7º, do 8º colocado. Então, nessa sequência, até a pausa para a Copa do Mundo, o Galo tem o jogo contra o Mirassol em casa, tem ainda Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco fora. O Atlético fora de casa não tem ganhado de ninguém, vai ter que mudar essa história. Contra o Mirassol não tem como, Hugo. Tem que vencer de qualquer jeito para dar uma tranquilizada, para dar uma moral e tentar beliscar uns pontinhos fora de casa até a pausa. Olá, muito bom dia para todo mundo com a gente aqui no Central. Vamos lá de Galo, né? Daqui a pouquinho os jogadores do Atlético voltam a campo para o único treino antes do confronto contra o Mirassol. Ontem, jogadores voltaram de Fortaleza e foram direto para a cidade do Galo trabalhar. Só que aquele treino regenerativo, na verdade, um período de recuperação, um trabalho de recuperação muscular para os jogadores estarem mais inteiros possível para este confronto contra a equipe do Mirassol. Jogo amanhã, 6h30 da noite, na Arena MRV, claro, com jornada esportiva aqui na 98. O Barba tem uma expectativa, contar com o meia Vitor Hugo. Ontem, no trabalho da Cidade do Galo, ele não participou do treinamento dos jogadores que não atuaram contra o Ceará. O Vitor Hugo ficou apenas na fisioterapia, trabalho aí de recuperação, ele vem de um edema, né, no músculo da coxa, e se treinar hoje, aí fica à disposição do Barba. Se não treinar, pouquíssimo provável, e aí o treinador atleticano vai ter problemas, porque sem o Bernard, que está com uma fissura no pé por conta do pisão contra o Botafogo, sem o Vitor Hugo, que está com edema, o Scarpa como entorse no joelho, a opção para meia fica sendo o Renier, e o Renier não está nada bem nas últimas semanas com a camisa do Galo. O que mais o Barba pode fazer? Ele pode lançar o Matheus Zizep, garoto do time sub-20 do Atlético, inclusive ontem jogou contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Galinho venceu por 3-0 e mais uma vez o Matheus Zizep foi muito bem, ou puxar lá no sub-17 o garoto Riquelme, que também é de seleção brasileira da categoria, aliás, com destaque no sul-americano da categoria, o Riquelme, titularíssimo da seleção, e aí ousar no lançamento dos jogadores. Mas tudo isso o Barba vai ter que definir em pouquíssimas horas, porque daqui a pouquinho tem atividade na Cidade do Galo e é o treino que vai ser definitivo para escalar o Galo. Só espero, viu, Barba, que amanhã na Arena MRV você não vá com 3 zagueiros, tá bom? Quero destacar aqui, viu, Hugo, Vini, amigos do Apito Final, 2 pontos importantes no jogo do Atlético. Um deles é o fator gols sofridos. O Eduardo Domingues foi muito enfático ao reclamar de, em todos os jogos, o time sofrer gols. E com ele já são 19 jogos e até aqui 7 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Olha só, 19 jogos, 23 gols sofridos.
E, claro, o time produziu 20 gols com ele no comando, tomou mais do que fez gols. O Galo ficou no 0-0 com o América na estreia do Eduardo Domingues naquele jogo de volta da semi do Campeonato Mineiro no Independência. Lembra que foi para os pênaltis, teve também essa situação heróica do Everson, enfim. Aí o Atlético enfrentou o Internacional no primeiro jogo do Barba via Campeonato Brasileiro, já era a 5ª rodada, venceu por 1-0. Depois foi ganhar também de 1-0 do São Paulo na 7ª rodada e 2 rodadas depois fez aquele 4-0 contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Ou seja, 4 de 19 jogos sob o comando do Eduardo Domingues que o time não sofreu gol. Fora isso, são 15 partidas e esses 23 gols sofridos até aqui pela equipe atleticana. E o outro ponto é a expulsão, né? O Cissé ontem levou o cartão vermelho. O Atlético já havia tido o Índio no jogo contra o Norte pelo Campeonato Mineiro, garoto da base, o Preciado, expulso contra o Cienciano por 2 cartões amarelos. Teve também o Lianco, que levou 2 amarelos contra o Cruzeiro no Brasileirão. Natanael, 17 minutos de jogo contra o Grêmio, né, naquela partida diante do Tricolor Gaúcho. E o Renan Lodge, expulso contra o Coritiba. Isso eu não estou considerando os 11 expulsos que o Galo teve na final do Campeonato Mineiro por conta daquela briga generalizada, né? Mas são 6 expulsões do Atlético nesta temporada, ontem com a expulsão do Cissé, amigos. Número de expulsões, enfim, bem elevados, né? Os números, né? Sim. Outra coisa que preocupa é o sistema defensivo do Galo, né? 23 gols sofridos, hein? Preocupa bastante. São 12 jogos, né? São 12 jogos sofrendo gols. O Atlético praticamente entra nos jogos sabendo que vai ter que fazer 2 para ganhar o jogo, porque um vai tomar. Tem que parar com isso, né? O Atlético tem que estancar esta situação. Em relação às expulsões, Hugo, e aí a gente vê que é muito por questão de concentração, muitas vezes os jogadores se desligam por bobeira, mas eu não vou ficar aqui crucificando o Cissé. Ele errou, claro que errou, no jogo contra o Ceará, poderia ter comprometido uma classificação, mas é um garoto, né? E o Cissé, algo que o torcedor gosta, é porque é um jogador que mostra personalidade. Então ele vai aprender com esse erro, mas tem potencial, tem margem para melhorar. O que não dá é atleta de mais de 30 anos ficar sendo expulso por bobeira. Se ser, dá para perdoar, é garoto. E o Atlético tem que apostar nos garotos mesmo. Pacino entrou numa fogueira danada, num jogo complicadíssimo e resolveu o problema. Fez o gol do Atlético e levou para os pênaltis. Então, muitas vezes, o Atlético vai encontrar soluções na própria casa, né? Nas próprias categorias de base. Esses jogadores precisam ter mais oportunidades. Depois de enfrentar o Mirassol neste sábado, 6h30 da noite, o Atlético vai ter 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar Corinthians no domingo, dia 24, jogo das 6h30 da noite, lá em Itaquera, e depois o Vasco em São Januário, jogo do dia 31 de maio, às 18 horas, também será um domingo. Entre essas partidas, o Atlético vai fazer jogos contra o Cienciano no dia 21, 7 da noite, e contra o Puerto Cabello no dia 27 de maio, também às 7 da noite. Os 2 jogos que faltam pela Sul-Americana são como mandante, e pós-Mirassol, os 2 jogos que faltarão de Campeonato Brasileiro serão como visitante. Por isso, torcida convocada para a Arena MRV, ingressos a partir de R$ 29,90 para o sócio Galo na Veia, já sendo comercializado, inclusive para quem não é sócio, as vendas se abriram hoje, viu, Hugo? Valeu, Pedro Abílio, eu fico por aqui, forte abraço, valeu, galera! Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal, só não esquece, tá? Antes de sair do vídeo, você que assistiu até aqui, curtiu, deixa o like, dá essa força aí, não esquece não. E quem tá chegando e não se inscreveu, fica o meu convite, tá? Para você estar aí se inscrevendo no canal. Deixa o seu like também, já pega o embalo e ative o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal sobre o Galo, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando sua opinião sobre tudo que foi falado aqui no vídeo, tá? No espaço de comentário aí do canal. A participação de todos é muito importante para o canal também, tá? Então fique à vontade. Esse canal aqui ele foi criado para atender toda a massa atleticana, então você que está chegando agora, você foi indicado pelo YouTube, esse canal, porque você é atleticano e busca torcedores do Galo e indica esse canal. Então você está no lugar certo, você que torce pro Galo. Então fique aí, esperamos que você fique aí com a gente aí se inscrevendo, tá? E mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência de estar aqui conosco, tá bom? Ficaremos atentos a todas as notícias. Esse canal foi criado para trazer notícias, para atualizações de notícia para vocês. Ficaremos atentos a todas as notícias para estar atualizando esse canal aqui para vocês, tá bom? Então,
Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um forte abraço e até a próxima, massa. Valeu!